Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez o CAPED se reúne para compartilhar a palavra do Senhor nesse terceiro trimestre de 2020, quando nós estamos estudando os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nossa revista desse trimestre está baseada nos livros de Esdras e Neemias, e nessa oportunidade nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título Provai se os Espíritos são de Deus. Antes de darmos prosseguimento à nossa aula, nós queremos fazer uma oração. Pai de amor, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós queremos te bendizer por esta rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui diante da tua presença para tratarmos de assuntos referentes à tua obra. Queremos pedir a tua bênção, queremos pedir a tua graça, que este compartilhamento, Senhor, possa ser útil para os nossos professores, que estarão diante das suas salas de aula, Senhor, ensinando a Tua palavra, que é bendita, que é gloriosa para os nossos irmãos, alunos, Pai. Que o Senhor dê graça a cada um de nós, que o Senhor dê graça aos professores e que nós possamos, Senhor, ser úteis em Tuas mãos para a edificação da Tua obra na face da terra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, pedimos as Tuas bênçãos e Te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém. Meus amados irmãos, nesta oportunidade nós temos aqui mais uma vez para compartilhar juntamente conosco a palavra de Deus. Nós temos o irmão Éden, que está pastoreando a nossa congregação de Vila João Ramalho 2, e temos o nosso irmão Tiago Muniz, que serve ao Senhor como presbítero na nossa congregação do Parque Miami, e eles estarão já dando as suas saudações a vocês. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é um prazer estar mais uma vez contribuindo, cooperando aqui com a videoaula promovida pelo CAPED. Agradeço a Deus, agradeço a coordenação do CAPED pela oportunidade, que nós venhamos juntos avançar, estudar essa lição e extrair o melhor possível para que tenhamos uma excelente aula para a glória de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer também aos irmãos representantes aqui que estão à frente desse trabalho. Quero agradecer pelo convite. Quero aí cumprimentar a todos que estão nos assistindo, aos queridos professores e amados. Peço que vocês fiquem atentos, peguem aí o seu livrinho de anotação, porque com certeza nós vamos passar muitas informações para vocês e essa aula vai ser muito enriquecedora para te habilitar, para te instruir quando você for ministrar a sua aula. Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Então, você vai assistir essa videoaula e a gente pede que você não somente assista, mas que você compartilhe com outras pessoas, que você curta ali no canal da nossa igreja, Assembleia de Deus em Santo André, e que realmente esta aula possa ser enriquecedora para você e para todos os seus alunos. Como disse há pouco, a nossa lição de número 10, ela tem por título Provai se os Espíritos são de Deus. O nosso textuário, ele está registrado na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo número 1, que está escrito assim: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática, ela está dizendo assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Nossa leitura bíblica em classe está registrada em Neemias, capítulo 6, dos versículos 10 a 14, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, e 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Nós lemos assim: E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate,
conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-se. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Nesta lição de número 10, nós temos como objetivo geral levar os alunos a refletirem como discernir os espíritos e julgar a profecia. E temos como objetivos específicos para os 5 tópicos desta lição. Primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Salientar que devemos julgar as profecias, mostrar por que devemos julgar as profecias e pontuar como devemos julgar as profecias. Então, esses são 5 objetivos específicos que nós temos nesta lição de número 10. Na lição anterior, nós estudamos sobre as mais diversas formas de ataques desferidos pelos inimigos de Deus contra a sua obra e contra os seus servos. Dentre as formas utilizadas pelos inimigos, nós nos deparamos com falsas profecias, que está registrado aqui no capítulo 6 e no versículo 10. Então, esta lição, ela vai tratar exatamente desse cuidado que a gente deve ter com esses falsos profetas, que é o título do primeiro tópico da nossa lição. Cuidado com os falsos profetas. E nós queremos já compartilhar com vocês, através do irmão Éden, esse cuidado que nós devemos ter com relação aos falsos profetas. Queridos, avançando aí esse grande trabalho, esse grande projeto de reconstrução sendo colocado em prática, a gente vê o inimigo trabalhando de diversas formas. A gente viu a oposição, a gente viu o enfrentamento direto, ameaças, a gente viu a infiltração, a gente viu as calúnias, mentiras. São diversas formas e metodologias que o inimigo usa para fazer o servo de Deus desviar do foco, desviar sua atenção do projeto, de uma grande obra, como o próprio Neemias falou: estou fazendo uma grande obra, não posso parar, não vou atender vocês que estão me chamando aí para uma conversa, para uma reunião. E o inimigo, ao observar essa persistência nele em ser tão determinado em manter-se trabalhando, avançando o seu projeto, o inimigo agora vem com uma forma totalmente diferente, uma forma totalmente sutil, uma forma totalmente disfarçada. A gente vai ver que Neemias ouve agora uma palavra de um suposto profeta. A gente vê o inimigo agora transfigurado, transformando agora de uma forma, de um cenário religioso, uma conversa supostamente espiritual, para fazer com que Neemias saia do seu propósito. E aí ele tem um encontro com aquele homem, diz a palavra de Deus, a partir do versículo 10, que é Semaías, e Semaías começa a lançar essa profecia. Semaías diz: olha, vamos à casa de Deus, essa noite virão te matar, e aí reforça, dá um ênfase à morte, olha, virão te matar. E o que nós podemos já enxergar? Um profeta que foi usado ali para trazer temor, trazer medo. E aí no decorrer da profecia ele diz: olha, e a solução, a saída é você correr, vamos lá para o templo, vamos para o meio do templo, vamos entrar lá para você estar seguro. Então, qual que é a sutileza, qual que é o engano aí? Primeiro, Neemias é o líder que está encorajando o povo, é aquele que está à frente. E o inimigo vem para colocar medo: virão te matar, de hoje você não passa, hoje virão à noite, vão acabar com você. Então, aquele que é o encorajador, recebendo agora uma palavra para estar desanimado, atemorizado, sendo que Deus, quando Ele fala, Ele edifica, Ele levanta, encoraja, Ele nos faz avançar. Agora vem uma palavra supostamente de Deus fazendo ficar com medo. E aí ele percebe a segunda coisa, o segundo detalhe dessa profecia: olha, vamos correr para a casa de Deus, vamos entrar. Sendo que está no Antigo Testamento, sabendo que a lei que está vigente, a lei está em vigor, e é proibido um cidadão, uma pessoa que não é sacerdote, entrar no templo. Então essa profecia já manda ele fazer uma coisa contrária à lei de Deus, contrária à palavra de Deus. E aí é quando ele tem uma percepção, tem uma sensibilidade: opa,
alguma coisa está errada, trazendo temor, mandando eu contrariar a lei de Deus, fazendo eu fugir, eu que sou, né, a referência, o estímulo do povo trabalhar e eu fugir. Isso vai trazer desonra, isso vai trazer uma vergonha, uma humilhação de quem pecou, porque o inimigo ele avalia, ele estuda, como ele pode ter observado que certo rei, por ultrapassar o limite das suas funções, como foi ali o rei Uzias, ultrapassou o limite da sua função, quis oferecer um sacrifício que não podia, era só um sacerdote. Ele foi envergonhado, saiu leproso, então foi envergonhado pelo resto da sua vida. Então o inimigo, ele arquitetou, ele projetou essa cilada para que o líder Neemias entrasse, caísse nesse engano, desobedecesse, desonrasse e fugisse e entrasse para o templo, né? Então, a gente vê que Neemias teve esse entendimento, essa percepção, até antes do próprio Senhor Jesus que falou sobre isso, falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, a partir do 15, Jesus, acautelai-vos. Então, Neemias estava atento para o cuidado, veio uma profecia, deixou observar, deixou avaliar, né? Que Jesus disse, olha, eles vêm vestidos de ovelhas, mas são lobos, ou seja, vem parecido de uma coisa, mas a sua essência é outra. Né? Jesus avançando disse, olha, eles fazem até sinais, porque muitos dirão naquele dia, eu fiz sinal, eu expulsei, eu curei. Então a gente vai ver que são pessoas que parecem, são pessoas que até algum momento, algum sinal pode acompanhar. Mas Jesus já alertou, olha, acautelai-vos, tome cuidado. E Neemias, como um líder sábio, prudente, teve esse discernimento, essa percepção. Né? Muito interessante ele ser sábio o suficiente para entender que não era de Deus. E é interessante, dentro de todas as tentativas do adversário, dos inimigos na ocasião, de demoverem eles desse propósito, desse objetivo de reconstrução dos muros, que eles se utilizaram de várias artimanhas, como foi dito aqui, mas eles pegaram, sabendo do temor que a palavra de Deus traz no coração do homem. Quem é que não treme quando escuta alguém dizer assim diz o Senhor? Né? Então a pessoa fica com o coração na expectativa de ouvir aquela palavra. E sabedores dessa valorização da palavra de Deus, da profecia, eles se utilizaram então como arma última que fosse, como tentativa última de fazer com que Neemias ele desistisse do projeto e então ele pudesse ser visto pelos judeus como um traidor, como um covarde, alguém que incentivou, mas na hora H ele recuou, ele fugiu para o templo para proteger a si mesmo e os outros que se virassem, cada um que cuidasse de si, Tiago. O que a gente pode observar ainda nesse primeiro tópico, esse cuidado com os falsos profetas? Eu acho interessante aqui nessa passagem, pastor, que primeiro ponto aqui no versículo 7 dessa passagem de Neemias, no capítulo 6, ele diz assim para Neemias, e pusestes profetas para pregarem para ti, de ti. Ele estava dizendo, Neemias, você está querendo se fazer rei desse povo, né? E eu estou sabendo que você mandou profeta sair falando. Você percebe primeiro aqui que ele quis acusar Neemias de uma coisa, mas na verdade aquela acusação que ele queria fazer acerca de Neemias, na verdade estava Eles estavam fazendo nele mesmo. E é interessante às vezes quando alguém quer fazer uma coisa ou falar uma coisa, na verdade aquilo já está no coração dela. Segundo ponto, essa palavra trouxe para ele uma estranheza de ir para o templo, porque Neemias tinha estrutura. Porque o templo para eles era algo sagrado. Eles, inclusive, foram para o cativeiro por o tanto que eles transformaram esse templo como chegando a ser até um amuleto. Se ele tivesse falado isso para alguém que não tivesse uma estrutura, iria dizer, opa, vamos correr para o templo, porque o templo é a nossa salvação. Mas quando ele falou aquilo, vamos para o templo e entremos no templo, aquilo causou estranheza para ele. Ele falou, não, opa, tem alguma coisa fora. Esse negócio aí não é de Deus, não. E aí a gente vai ver, então, esse cuidado que ele teve por saber, será que Deus iria mandar eu avançar e depois Deus iria mandar eu recuar? Será que Deus iria fazer eu entrar, cumprir uma coisa que não era
algo que é designado por Deus? Será que Deus faria essa confusão? Então isso causou estranheza ao coração dele, e aí a gente vai ver essa atitude dele então, de parar e refletir, e perceber, eu acho que isso aí está estranho. E é esse o foco principal da aula de hoje, da gente parar e provar aquilo que a gente está recebendo de informações, aquilo que a gente está recebendo de palavras, e a gente olhar com esse olhar analítico. Interessante a gente observar nesse texto também que tanto o Semaías como a Noádia, pelo que o texto está nos informando aqui, eles se venderam, eles se corromperam, mercenarismo, né? Eles foram mercenários aqui, eles receberam, talvez fossem até profetas em algum momento, talvez eles até tivessem sido utilizados por Deus como profetas verdadeiros, mas eles se deixaram corromper. E aí eles se tornaram falsos profetas, falando coisas como se Deus estivesse usando eles, mas na realidade eles não estavam sendo instrumentos de Deus. Mas é importante observar aqui que Neemias, ele rechaçou, ele percebeu, ele diz aqui no verso de número 12, conheci que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Então não sabemos exatamente, o texto bíblico não nos relata claramente como é que Neemias tomou ciência de que eles foram subornados. Certamente alguém depois acabou entregando, contando para ele como é que tinha acontecido as tramas, né, as conversas preliminares para que eles pudessem se vender. Mas o importante é que no momento em que a proposta, de certa forma tentadora, porque de certa forma Neemias estava com risco de morte, ele estava num ambiente hostil, aquelas pessoas elas não queriam realmente que aquela obra fosse levada ao término. Então a vida de Neemias, como das outras pessoas, se a gente for olhar no capítulo 4 principalmente, que eles queriam se infiltrar no meio do povo de Judá e eles queriam mesmo trazer morte. Então a vida de Neemias, de certa forma, ela corria risco e ele sabia disso. Então quando chega uma proposta, Neemias, você tem a chance da tua vida de se proteger, de se guardar. E eu estou te trazendo aqui uma palavra de Deus, foge para o templo, que é o lugar onde você vai se guardar. Mas ele pôde perceber que apesar da proposta ser boa, ser tentadora, não era Deus quem estava por trás desta proposta. E é o tema aqui do primeiro tópico, que nós devemos tomar cuidado com as propostas, tomar cuidado com as palavras que nós ouvimos, porque as palavras podem ser até atraentes, podem ser até agradáveis, podem ser palavras que aparentemente são palavras de bênção, mas nós precisamos saber quem é que está proferindo, quem é que está usando aquele profeta, se de fato é Deus ou se ele é um falso profeta, uma pessoa que está sendo induzida por qualquer situação, às vezes por interesse próprio, às vezes usado pelo adversário da nossa alma para trazer uma palavra de confusão, que seria o que aconteceria aqui. Esta palavra era uma palavra de confusão. Deus falou com Neemias que era para ele voltar e reconstruir o muro. E agora como é que Deus, ele usaria alguém para dizer que não era mais para construir o muro, que era para fugir? O nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que diz e desdiz. Quando Deus fala, está falado. Deus falou, a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito, ela cumpre o seu objetivo, ela é uma palavra firme. Diz a palavra do Senhor que pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Então esse primeiro tópico nosso aqui, ele nos adverte a um cuidado que devemos ter com os falsos profetas. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, tem muita gente profetizando, tem muita gente dizendo, assim diz o Senhor. Mas a dúvida e a pergunta que fica aqui, será, Éden, que em todas estas falas é o Senhor quem está dizendo? Não, muito cuidado, porque pode existir um aumento de pessoas com outros interesses, outras intenções, falando e supostamente sendo em nome de Deus. Tanto que no Antigo Testamento existia tanto isso, pessoas
profetas, que Deus falou fortemente contra esse tipo de pessoa através do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 13 é um capítulo que está justamente falando contra as pessoas, contra essas pessoas que são instrumentos de levar engano, né? Ezequiel capítulo 13, do versículo 1 em diante, diz: E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizem o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Então, Deus está usando o profeta Ezequiel para profetizar contra os profetas loucos que trazem engano, que não dizem verdadeiramente o que ouviram de Deus. E aí, a falsidade é tão grande que uma coisa interessante que fala de uma falsa paz que é trazida. Versículo 10, na sequência, diz assim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal, não adubada. Ou seja, eles dizem para o povo a paz, mas são situações que não há paz. Ou seja, momentos em que o povo estava não dentro da vontade de Deus, não era para dizer paz, era para dizer correção, era para dizer converta-se, era para dizer, olha, endireita os caminhos, e aí vinha o falso profeta, não, paz, está tudo bem, Deus está abençoando, Deus vai continuar abençoando vocês, sendo que não era para falar isso, né? Então é um capítulo onde que Deus vai falar fortemente, olha, estão falando paz quando não há paz. Então uma característica do falso profeta é trazer uma falsa paz, ele vai trazer talvez alguma mensagem, para algum momento vai trazer um conforto, algum momento um bem-estar, mas se a pessoa não estiver no centro da vontade de Deus, essa paz vai ser rapidamente sucumbida e as consequências do erro certamente virão porque não foi Deus que falou. Deus eu olhando diria, peraí, não fui eu que mandei isso, não fui eu que mandei dizer isso, onde ele viu isso, né? E aí falando falsamente, enganando o povo de Deus, e tem. A advertência do primeiro tópico é cuidado com os falsos profetas. E eu disse há pouco que será que todas as palavras que são ditas em nome do Senhor são ditas por Deus? Dizendo que nós precisamos tomar muito cuidado porque nos dias que nós estamos vivendo, tem muita gente que fala em nome de Deus, mas Deus não está a usando. E aí o Éden já deu a introdução do segundo tópico aqui, dizendo que isso não é novo, que não é dos nossos dias. Essa preocupação que nós devemos ter hoje é porque não é uma novidade, não é uma estratégia nova do adversário da nossa alma usar pessoas para tentar ludibriar, para tentar induzir ou seduzir a mente e o coração das pessoas com palavras que às vezes são brandas. Quando Deus, às vezes, como nós vemos aqui no caso de Ezequiel, que o Éden citou, nós vemos no caso de Jeremias, quando Deus está trazendo uma palavra de correção, existem ou aparecem aquelas pessoas dizendo que está tudo bem, que há paz. Então nós vemos aqui, Tiago, que essa questão, essa preocupação que nós temos hoje, ela já é antiga, né? Desde o Antigo Testamento, aqui quase que desde sempre, a gente percebe que essa condição do adversário ser o imitador de Deus, ou querer ser, né, o imitador de Deus, ela já é desde sempre. Sim, a gente percebe aqui, através da palavra de Deus, que muitas das vezes há um intento por trás disso. Ou a pessoa quer se destacar, quer ter o título de profeta no meio do povo, ou às vezes ele até tem um dom de Deus, mas ele acaba se vendendo aquilo que Deus deu para ele. E a gente percebe que logo quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, aparece ali um profeta por nome de Balaão. E esse profeta, que a forma que apresenta ele é como realmente uma pessoa que conhecia os mistérios de Deus, tinha o dom de estar ali para exercer aquele ministério que ele tinha. Tanto que ele consulta Deus, né, Tiago? Ele tinha uma comunhão, e a gente vê que há um diálogo, há uma resposta e vice-versa entre eles. Mas aí a gente percebe, você vai encontrar a história dele em Números, nos capítulos 22 ao capítulo 24, quando o rei Balaque, preocupado com o crescimento daquele povo,
e ele, ao invés de ajudar aquele povo com pão e água, o que ele prefere? Ele prefere, de outra forma, destruir. E ele usa a mesma estratégia que lá na frente foi repetida. Ele falou, vou pegar um profeta e vou tentar fazer com que esse profeta engane o povo, ou nessa situação, ele queria que o profeta amaldiçoasse aquele povo. E aí a gente percebe ali que o profeta, ele de certa forma ficou tentado porque o rei ofereceu para ele um caminhão de riquezas, vamos colocar assim, ofereceu para ele tesouros e disse, se você quiser, você vai ter uma outra perspectiva de vida, tratando para os nossos dias. Você vai ter uma outra condição, se você mudar para cá, se você vir para o meu lado, eu vou dar uma condição melhor para você. E a gente percebe ele, muitas das vezes, ao invés dele ser taxativo naquilo que Deus mandava ele fazer ou mandava ele falar, ele sempre dava uma margem, ele sempre deixava uma brecha para o rei fazer uma contraproposta para ele. E quando o rei fazia a contraproposta, ele acabava ficando mais balançado naquilo. E aí ele acabou não amaldiçoando, porque Deus transformou aquela maldição em bênção. Então ele não conseguiu liberar palavras de maldição. Mas a gente vai ver logo ali no capítulo 25 que o rei agora coloca as mulheres à disposição dos homens. E aquilo serviu de tropeço porque o Balaão, ele sabia que o povo, se ele se misturasse com as mulheres que não era da nação, então a bênção de Deus seria retraída do meio deles. Então ele falou, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, mas eu posso te dar uma estratégia para você de outra forma vencê-los. E a Bíblia fala, lá em Números capítulo 31, versículo 16, que essas mulheres vieram morrer. Essas mulheres morreram, essas mulheres que causaram isso. A Bíblia fala em Números capítulo 31, versículo 8, que Balaão foi morto, porque ele ensinou o rei como ele infringir os preceitos do Senhor e atuar no meio do povo. E esse estatuto era muito definido. Quando a gente olha aqui em Deuteronômio, pastor, capítulo de número 13, já existia uma lei, porque Deus já estava guardando o povo contra esse povo. Se a gente for ver, isso é bem no começo já. Então sempre existiram esses. Então aqui que tiraram proveitos, ou aqueles, como diz aqui em Deuteronômio, capítulo 13, versículo do 1 ao 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, perceba que até milagre está envolvido no meio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Olha a recomendação, a ordenança. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E olha aqui a determinação de Deus. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andar nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Você percebe que desde o começo já havia uma ordenança. Quando Moisés aqui, então, ele determina a morte de Balaão, ele está exatamente cumprindo um preceito de Deus, falando, tira o mal do meio de vós, aquele que ensinou, aquele que se levantou e profetizou e desviou. E você percebe, mesmo que havendo sinal ou prodígio, mas quando foge do princípio da palavra, esse tal não pode ser aceito, esse tal tem que ser provado. Eu quero falar uma frase, quero que você anote aí no seu caderninho, no seu bloco de anotações. Deus, ele quebra protocolos. Deus não quebra princípios. Os protocolos,
eles são criados pelos homens. Então, às vezes, Deus até age e muda o protocolo, mas os princípios Deus nunca vai mudar. Os princípios da palavra de Deus são imutáveis. Então, quando há uma mensagem que está indo fora do preceito de Deus, essa mensagem tem que ser provada. E com certeza você vai identificar que ela não vem da parte do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o Tiago fez uma alusão muito bem feita à questão do Balaão. E a gente percebe que o modus operandi do adversário, ele Se continua. repete. A gente vai ver lá em Apocalipse, na igreja de Pérgamo, que tinha lá alguém que estava agindo nos mesmos moldes de Balaão, e diz o texto lá que ele colocava tropeços diante do povo de Deus. Então essa questão de profeta falso, ela é bastante antiga, e a gente vai ver no Antigo Testamento esse caso do Balaão. A gente vai ver uma outra questão, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, quando Deus manda um profeta falar contra Jeroboão, que estava profanando o altar de Deus, e ele vai lá e dá uma mensagem dura contra Jeroboão, e depois é oferecido para ele uma refeição, uma recepção. Ele diz, não, a ordem que eu tive de Deus é não parar, é não comer, é não conversar, é voltar para casa. E ele vai voltando para casa e alguns moços, filhos de um profeta chamado no texto de profeta velho, eles contaram para o pai o que tinha acontecido, e o pai pergunta, por onde foi esse profeta? E os filhos dão o caminho, esse profeta velho vai atrás do profeta mais novo e consegue convencê-lo a voltar para sua casa. Mesmo ele dizendo, não, mas a palavra que eu tenho é para não comer, para não parar. Ele diz, mas eu também sou profeta, eu também sou usado por Deus, então pode voltar, porque Deus está falando comigo. E ele acaba cedendo. E depois que eles fazem a refeição, aí o próprio profeta velho dá sentença, né? Olha, não era para você ter parado. Então ele foi usado, e aqui a gente vê um ardil do adversário de ele fazer a coisa errada e depois ainda acusar. Você não deveria ter desobedecido à voz de Deus. Então o profeta falso profeta, como disse o Tiago aqui citando Deuteronômio capítulo 13, mesmo que haja sinais, mesmo que haja profecia, Jesus já alertou sobre isso também, né? Que eles podem com seus ardis enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Essa questão da profecia falsa ela é muito complexa, Tiago. É interessante dentro dessa passagem desse profeta que foi até Jeroboão, é porque ele tinha recebido uma ordem de Deus, ele estava indo com uma missão da qual Deus havia lhe dado. E como o pastor falou, ele foi, entregou, se cumpriu, houve um sinal, Deus mostrou que estava com ele, a mão do rei que quis levantar-se contra ele se secou, e o rei pediu para ele orar para a mão poder voltar, e a mão restaurou. Ele disse, ele profetizou contra o altar que aquele rei estava ali oferecendo, olha, totalmente contrário da palavra de Deus, um rei oferecendo um sacrifício, e agora aquele altar também se fende e sai a cinza, e quando ele volta, um detalhe interessante dessa passagem, pastor, é que ele volta e ele recebe a mensagem, vamos até a minha casa, e ele fala assim, não, o Senhor me mandou não voltar pelo mesmo caminho e nem parar para comer pão e não entrar na casa de ninguém. E esse profeta velho diz para ele assim, não, mas um anjo, olha o que a palavra diz, um anjo me diz que você pode entrar lá em casa e que eu vou servir para você pão e você pode comer sossegado. Aquele profeta que recebeu a missão de Deus, ele tinha que ter tido o discernimento, porque um anjo não pode invalidar aquilo que a boca de Deus tinha falado. E é isso que a gente tem que entender, mesmo que a mensagem tivesse vindo de um anjo, ele tinha que falar, opa, mas que anjo é esse que iria contrariar, que iria contra a palavra que Deus havia falado? Não, tem coisa errada nisso aí. Pelo contrário, ele não discerniu.
Ele abraçou aquela ideia, ele entendeu que aquilo ali era de Deus, falou, já que é um anjo que falou, então vamos lá. E depois aconteceu toda essa consequência. Nem anjo, ou até ainda que hajam vários profetas. Porque uma coisa que aconteceu ainda com Neemias, se a gente olhar no próprio capítulo 6, o versículo de número 14, ele chega a fazer uma oração a Deus, porque haviam vários profetas sendo subornados para enganar ele. O versículo 14 diz, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Então imagine, você está fazendo uma obra para Deus, em nome de Deus, e aí vem um profeta e diz algo contrário. Daqui a pouco vem um outro e diz algo contrário. Daqui a pouco vem um outro. Então ele tem que ter muita convicção de qual é a vontade de Deus, qual é a verdade de Deus, qual é o princípio eterno e imutável de Deus. Porque se ele estiver firmado nisso, ainda que haja muitos profetas, ou ainda que haja ao nosso redor muitas igrejas, muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, muitos falsos ensinos batendo na nossa porta ao domingo pela manhã, antes da gente sair para a escola bíblica dominical. Ainda que haja tudo isso ao contrário, eu tenho que estar firmado, convicto e conhecer exatamente quais são esses princípios eternos de Deus. Pastor, ainda acrescentando uma informação, referente a essas pessoas, esses profetas que, determinadas situações, parece que eles se vendem para profetizar, para falar aquilo da qual não veio da parte do Senhor, ou por outras situações, querendo tirar um benefício próprio diante disso aí. Ezequiel traz uma mensagem muito forte, lá no capítulo 13, no versículo 19. Capítulo 13, versículo 19, e ele diz assim, e vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada, por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta a mentira. Olha que interessante isso aqui. O povo que vivia da agricultura, qual era a oferta que eles davam naquele tempo? Eles davam a cevada, o fruto da terra. Então aqui está dizendo de um profeta que ele está profanando por causa de uma oferta, por causa de um benefício, por causa de um pão. E ele trata aqui como alguém que não tem responsabilidade nenhuma, porque ele está profetizando aquilo que Deus não mandou ele falar para receber algo supérfluo e em troca, como um punhado de cevada ou um pedaço de pão. E consequência disso, as almas se perdem. O problema do falso profeta é que ele não tem amor à alma que ele está falando, a quem ele está se referindo. E ele acaba matando a quem não deveria morrer. E pelo contrário, quando Deus manda uma mensagem dura e diz aquele ali vai morrer, que é um decreto de Deus, aquele que dá a vida e tira a vida, aí esse profeta, por causa da cevada e por causa do pão, fala, não, você vai viver, vai haver paz, não vai haver nada. Então você percebe o perigo desse falso profeta, é porque ele ama a lã da ovelha, mas não ama a ovelha em si. E aí para isso precisa agradar o povo. Quando ele fala a paz, haverá paz, ou seja, uma característica de alguém que está se encaixado nisso é querer agradar o povo, agradar a multidão, agradar a maioria. Então ele vai trazer até de repente uma mensagem que agrade todo mundo para que ele continue sendo bem querido, bem recebido, que ele volte nos eventos seguintes. Então o que importa não a verdade, mas sim agradar e estar bem com o povo. Ou seja, em vez de glorificar a Deus, ele está querendo a glória do homem. O Éden falou que mesmo que um anjo, como no caso do profeta velho, ou muitos profetas, né, até citando o texto aqui de Neemias 6, e a gente percebe até no Antigo Testamento que tem gente que gosta de muitos profetas, né? A gente percebe o caso de Acabe, quando Josafá foi lá para eles fazerem um acordo para pelejar por Ramote e Gileade, e Josafá fala para ele, mas vamos consultar o Senhor. E diz o texto que Acabe tinha lá cerca de 400 profetas que em troca de pão, de cevada, eles profetizavam aquilo que o rei queria ouvir. Então tem aqueles profetas que se vendem
e tem aqueles que compram profetas para dizer o que ele quer ouvir. Então são duas vias, né, dessa estrada. Tem aquele que se vende pelo pão e tem aquele que compra para ouvir palavras dóceis, como era o caso de Acabe nesta situação aqui. E depois que todos os profetas vão dizendo, não, vai, o Josafá, que era um pouco mais temente ao Senhor, ele fala, mas não tem nenhum profeta de verdade aqui não? Tem ninguém que fala por Deus, que é a boca de Deus aqui? E é quando o Acabe fala, bom, tem um aqui, mas ele nunca fala bem de mim. E aí vão chamar o Micaías, e quando os mensageiros vão chamar o Micaías, falam, presta atenção no que você vai falar, porque está todo mundo falando bem, você não vai falar o contrário, porque vai dar ruim esse negócio. E aí ele fala, só vou falar o que Deus mandar eu falar. E quando ele chega e Acabe faz a indagação a ele diz, não, pode ir que vai dar tudo certo. Ele disse o que os outros profetas tinham dito, mas assim, a Bíblia não diz, e agora a gente vai conjecturar, a ironia que ele colocou nessas palavras deve ser tão deslavada que o rei perguntou, falou, não, eu quero que você fale a verdade. Bom, então se é para falar a verdade, se não é o que você quer ouvir, se você quer que eu seja um profeta de Deus, então aí ele começa a entregar a mensagem que certamente desagrada os demais que vão contra ele, e a gente percebe então que no Antigo Testamento nós temos muitos casos de profetas. Nós temos, já foi citado aqui Ezequiel, temos Jeremias também, capítulo 14, versos 14 a 16. Nós vamos ver alguma coisa também a respeito de falsos profetas. Jeremias 14, de 14 a 16, diz assim, e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração são que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres, e os seus filhos, as suas filhas, assim derramarei sobre eles a sua maldade. Então essa questão de profetas falsos, ela é muito antiga, ela tem as suas consequências, Deus não deixa barato para aquele que usa o seu nome em vão, para aquele que diz assim diz o Senhor. Certamente a mão do Senhor requererá da vida dessas pessoas o falso ou a falsa profecia. Então nós vemos aí no Antigo Testamento que tem vários exemplos. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas a gente percebe que no Novo Testamento também não escapou, né? O Novo Testamento também não escapou e a gente vai perceber que vai chegar até nossos dias, né, Eden? O que a gente pode ver aqui no Novo Testamento a respeito dessa situação de falsos profetas? É tão importante isso que o apóstolo João vai deixar agora uma instrução muito clara, específica e importantíssima para a igreja do Novo Testamento, que até está aqui referida como temática no tópico 3, devemos julgar as profecias, quando ele fala sobre ser um avaliador daquilo que está sendo ministrado, falado, ensinado. Primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante, ele vem falar para a igreja, ele diz, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele vai fazer um alerta para a igreja, primeiro que é para todos, não somente a liderança, ele fala amados, então ele está falando com a membresia, com os irmãos, com o corpo, e ele faz um alerta, olha, não creia em tudo, você vai ter que avaliar, você vai ter que examinar, tanto que essa palavra provai, lá no original é o dokmazo, no grego, é o testar, examinar,
é utilizada até para exames, quando você vai pegar um material e você quer saber se realmente aquele material é o correto, é o exato, é o material determinado. Então, essa palavra examine, ou seja, pegue aquilo que está sendo ministrado e agora avalie, examine. É a recomendação do apóstolo João. Olha, igreja, avalie o que é dito. Né? E aí ele vai falar sobre alguns espíritos, porque por trás de uma mensagem do ensino tem uma inspiração, tem uma origem. E aí, de onde vem a origem ou qual foi a inspiração daquilo que foi ministrado? O próprio texto vai falar de alguns espíritos. No 1 ele diz, olha, provai para ver se os espíritos são de Deus, ou seja, existe a inspiração que vem do Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, Espírito Eterno, a pessoa da Trindade, e ele vai citando os demais. Porque ele diz, versículo de número 6, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então pode ter o espírito do engano atuando naquela igreja. Né? Ele cita também sobre o espírito do anticristo, no versículo de número 3. Lá na parte B ele diz, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo, ou seja, existe o Espírito de Deus, o Espírito do erro, o Espírito do anticristo, existe o próprio espírito humano, ou seja, a própria pessoa do seu próprio coração, ele sentir, ele pensar, ele imaginar, ou ele conhecer uma situação e ser influenciado pelo que ele sabe, conhece, dar ali por uma sensação, dar uma palavra. Então existe uma inspiração que pode não ser a divina, não pode ser a verdadeira e genuína. Então ele recomenda à igreja, olha, avalie, examine, para saber se vem corretamente. Os apóstolos, no princípio, ele cita aqui no verso 2, olha, o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, ou seja, porque era a disputa que havia naquele tempo, da igreja primitiva. Havia os apóstolos ministrando de um Cristo que veio o próprio Deus em carne, que morreu, ressuscitou, e aí havia um ensino contraditório. Fala de um Cristo que não veio em carne, que não é possível o Deus estar em carne, que foi trazendo um outro ensino parecido, mas minimizando a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Então, olha a seriedade de uma coisa parecida, mas que não era. Minimizou a obra de Cristo, minimizou a divindade de Cristo. Ou seja, é tão sério isso que o apóstolo, olha, igreja, avalia, examina, olha isso, olha a essência disso e aí refuta, rejeita, não aceita isso. Essa ideia que João refuta aí, Éden, a ideia do gnosticismo, de que a matéria ela é ruim demais, a ponto de Deus não poder se encarnar, Deus não poder tomar a matéria. Então, por isso que ele diz que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Deus estava ali, então ele deve ser realmente deixado de lado, deve ser abandonado. E a igreja nos dias primeiros já sofreu muito com esse gnosticismo aí, que era terrível. Esses falsos profetas, eles foram, a igreja em si, ela foi alertada por Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, tem um texto assim que é tremendo nesse aspecto de falar de falsos profetas. Jesus diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, pessoas vão chegar diante de Jesus querendo se defender como sendo profeta. Jesus vai dizer, eu nunca te enviei. Está dizendo aqui que eu não te conheço? Está dizendo, em outras palavras, eu nunca te enviei. Está dizendo que profetizou em meu nome, mas eu nunca te dei nenhuma palavra para você profetizar. E Mateus capítulo 24 também, Jesus ele adverte, capítulo 24, versículo 11, e versículo 24, Jesus diz assim, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quando o Tiago citou aqui Deuteronômio 13, ele falou que lá era baseado em milagres, em sinais, em prodígios, e Jesus adverte que não pelos sinais, não pelos prodígios,
nós precisamos conhecer se a palavra é de Deus, porque aparecerão falsos profetas, aparecerão pessoas com mensagens dizendo ser de Deus, mas que Deus está bem longe dessa mensagem. Isso no Novo Testamento, nos nossos dias. E um perigo que os irmãos também alertaram, de um grande perigo, olha, eles estão em nosso meio. Eu acho interessante na carta de Judas, ali no versículo de número 12, fala, estes são manchas em vossas festas de caridade, ou seja, está ali na festa do amor, a reunião ágape ali, que era da comunhão dos irmãos. Então, Judas 12, está lá, eles são manchas nas vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor, ou seja, estão lá, mas estão só preocupados em cuidar de si mesmo, em ter algum interesse, algum ganho pessoal, né? E aí diz, eles são nuvens sem água, levados pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ou seja, ele faz uma comparação, são como nuvem que não tem água e uma árvore murcha. Ou seja, uma nuvem eu vejo, parece ó, virar água, virar chuva, virar ali o refrigério para a terra e colheita, e de repente fala que é uma nuvem sem água que o vento levou e não tinha nada. Ou seja, parecia que tinha uma coisa, mas não tinha nada. Um falso ensino, um falso profeta, parece que tem uma coisa, parece que é algo de Deus, Deus está fazendo, movendo, mas na realidade não está acontecendo nada. Ele fala como uma árvore murcha e infrutífera, ou seja, você vê algo crescendo, tem uma aparência, tem folhagem, mas não dá fruto. Ou seja, não tem um resultado consistente, substancial, de acordo com a vontade de Deus. Se a nossa lição terminasse agora, Tiago, eu ia ficar com medo de ouvir profecia. Porque falso profeta tem para todo lado. Como é que a gente, então, vai discernir esse negócio? Como diz aqui o tema da nossa lição, provar se os Espíritos são de Deus. É onde a gente entra no tópico de número 3 da nossa lição aqui, que nós devemos julgar as profecias. Nós não devemos abolir as profecias, nós não devemos deixar de lado as profecias. Não, muito pelo contrário. Nós queremos cada vez mais que Deus fale entre nós. Queremos ouvir a voz de Deus cada vez mais intensa, cada vez mais clara, mais audível. E como é que a gente consegue, então, julgar? Como é que a gente consegue identificar uma verdadeira profecia? Como é que a gente faz para fugir desses profetas falsos, enganadores, mercenários, que se vendem por pão, que se vendem por migalhas? É muito importante, porque a gente vê aqui que a palavra de Deus sempre nos advertiu. E nós cremos que nós estamos nos últimos dias, né? E Jesus profetizou, como o pastor Paulo nos alertou aqui, nos informou aqui em Mateus 24, trazendo que eles viriam. Então, se nós cremos que nós estamos vivendo nos últimos dias, então é o tempo em que eles realmente também estão vivendo. Ainda não retomando assim, mas respaldando ainda mais o que foi falado, que aí eu já quero entrar naquilo que o pastor Paulo está apresentando da gente seguir aqui acerca do discernimento. Na 1 de João, capítulo 4, ainda dentro dessa passagem, ele vai dar a característica desse falso profeta. Então já é uma forma da gente entender, pastor. Ele vai dar a característica dele. Qual é a característica? 1 de João, capítulo 4, versículo 5, ele diz assim, ó, do mundo são, por isso fala do mundo. E qual é o público dele? E o mundo os ouve. Você percebe que ele fala, eles não são de Deus. João disse assim, eles são do mundo. E depois ele fala, por isso fala das coisas do mundo. Qual é a primeira característica que a gente percebe aqui? Que o falso profeta, ele não é de Deus, ele é do mundo. Uma característica que a gente percebe para os falsos ensinos e os falsos profetas dos dias de hoje é aqueles que falam só das coisas da terra. É as coisas que eles falam só das coisas do mundo. E João disse isso, eles são do mundo. Por isso fala de coisas do mundo. E quem é o público deles? O mundo. E é interessante que esse mundo aqui, muitas das vezes, está enchendo uma igreja. E aqui a gente percebe, no versículo 6, ele diz assim, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve.
é interessante que aqui ele está falando que existe dois públicos. O público que gosta de ouvir esse falso profeta, porque ele fala das coisas do mundo, ele gosta das coisas do mundo, e aquele ouvinte também gosta desse tipo de mensagem. Então é aquele ouvinte que ele gosta de falar sobre prosperidade, é aquele ouvinte que ele gosta de falar só das coisas aqui dessa terra, é uma característica. O céu aqui na terra, né? O céu aqui na terra. Então, assim, se você chamar ele para uma escola dominical, ele vai ter uma dificuldade. Para um culto de ensino, ele vai ter uma dificuldade. Mas se você falar que está tendo um movimento lá do outro lado e tem uma pessoa que é assim, assim, ele não mede a distância para fazer, para ir. E aí é interessante que, como o Éden falou, acerca do espírito do erro, né? E aí a gente vai ver lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, aí no versículo 10, ele diz assim: e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha como isso aqui é sério, irmãos. Olha o versículo 11, marque isso aqui. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Pera aí, irmão Tiago, você está querendo dizer, então, que Deus vai enviar o falso profeta? Não, não é Deus que vai enviar. Deus vai permitir que a pessoa caia no erro dele. Deus vai dizer, eu tenho uma sã doutrina, eu tenho a palavra que está sendo ministrada, mas você está abrindo mão da palavra para você ir atrás disso aí, então eu vou deixar você acontecer, isso aí acontecer com você. Você vai cair no espírito do erro. E aí o versículo 12 ele diz, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Sabe o que Deus está dizendo, pastor? Eu vou permitir que você vá lá, mas um dia eu vou pedir conta. Você está dizendo, Tiago, que nessas igrejas ou nesses lugares não tem salvo? Tem. Tem pessoas que reconhecem o sacrifício de Jesus nesses lugares. Mas a gente percebe o cuidado daquele que não quer viver a verdade, prefere viver através dessas situações ilusórias, desses falsos ensinos. Até quando o profeta, retornando ainda, eu vou entrar no próximo tópico, pastor, o profeta lá, Micaías, o rei ele reconhece, ele fala, eu tenho 450 aqui que só falam o que eu gosto de ouvir, mas quando eu quero ouvir uma coisa de Deus, eu tenho a quem buscar. Percebe o texto que ele fala assim, quantas vezes te disse para que tu fales aquilo que é do Senhor? Perceba que não foi só uma vez que ele foi consultar Micaías. Perceba que não foi só uma vez, por várias vezes ele sabia, eu não gosto dele, mas eu tenho que reconhecer que Deus é na vida dele. Deus é com ele. E o profeta fala exatamente isso aqui, pastor. O profeta, ele fala de uma mensagem alegórica, ele fala, eu vi Deus dizendo, quem é que vai, tratando nos nosso linguajar, quem é que vai pegar Acabe? E veio um espírito e disse, eu vou pegar Acabe. E Deus disse para ele, eu vou permitir que você pegue. É exatamente o que aconteceu lá no passado, acontece aqui, os versículos estão com uma engrenagem se encaixando. Do mesmo jeito que Micaías pregava a mensagem e Acabe não queria ouvir, e ele queria ouvir os profetas do erro, Deus falou, então Acabe, eu vou permitir que você caia no engano. E do mesmo jeito nos dias atuais, Deus também estava dizendo, olha, eu vou permitir que vocês também caiam no engano. Vocês vão cair no erro. Mas tem uma coisa, eu vou julgar. Eu vou julgar, porque vocês abriram mão da verdade para escolher a mentira. E aí, entrando no tópico que o senhor pediu para a gente falar, acerca de então, e aí, Tiago? Porque realmente, pastor, dá até, é Deus, não tem mais Deus então no negócio? E a gente tem que entender que a gente tem que discernir isso espiritualmente. E aí, por isso que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Aí ele dá uma série de dons espirituais. Ali no versículo 10 ele diz acerca do dom de discernir
O dom de discernir é a capacidade que Deus dá para entender a natureza daquele que está usando. Porque a gente tem que entender que o profeta, ou verdadeiro ou falso, ele está sendo apenas um porta-voz. Tem alguém por detrás dele. E aquele que é de Deus tem um Deus que está falando. E aquilo que Deus fala, Deus se responsabiliza. Mas a gente vai ver na Bíblia Sagrada de homens que falavam da própria vaidade do seu coração. E Jeremias vai bater bastante nisso, falando, vocês falam da vaidade que está no seu coração. Mas a gente vai ver também Paulo alertando a Timóteo acerca de espíritos malignos que iriam influenciar essas pessoas. Acho até importante da gente fazer esse relato para o professor fazer a anotação, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então aqui não está falando de alguém, irmão Éden, que está falando da vaidade, está falando de alguém influenciado realmente por uma hoste maligna. E é algo espiritual que só se discerne espiritualmente. Teve uma vez que eu ouvi um irmão ministrando e ele disse que uma pessoa veio profetizar para ele e ele disse assim, peraí, antes de você profetizar para mim, eu quero saber, você arrumou sua casa? Você lavou a louça? E a gente entende que, e ele disse aquilo e ele disse assim, porque a Bíblia nos ensina para a gente julgar o profeta, irmãos. Então a gente percebe aqui um erro no quê? Esse irmão queria julgar algo que é espiritual utilizando o que é material, o que é físico. E Paulo vai dizer aos Coríntios, agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, ele vai dizer, vamos iniciar aqui no versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí pulando para o versículo 13, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí o versículo 14 ele já complementa isso. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, qual é a forma? Os dons espirituais hoje existem exatamente para a gente entender qual é a origem daquele que está falando, se é Deus, certo? Se é Deus que está usando aquela pessoa, se ele está falando de si mesmo, ou se é o próprio maligno que está usando a vida dele. Então essa é a ferramenta, uma das ferramentas que Deus permitiu, entregou para nós, o dom do discernimento. A gente entende também uma forma de discernir através do discernimento doutrinário. Então é comparando aquilo que a palavra, aquilo que a mensagem foi dita com a palavra de Deus. Às vezes, quando vem algo novo, pastor, todo mundo gosta, nossa, chegou algo novo. Se falar que alguém tem uma unção nova, corre todo mundo para lá. Né? Aquilo que Paulo fala aos Efésios 14, daqueles que correm por todo vento de doutrina, como meninos inconstantes. Mas aí diz que chegou alguém com uma unção nova lá na cidade de Bereia. Chegou alguém lá e falou, olha, ele prega é diferente, é algo novo. Mas sabe como é que o povo recebeu o próprio apóstolo Paulo? Confirmando doutrinariamente tudo o que ele falava. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11 e 12. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Percebam que eles amavam a palavra, eles queriam receber. Mas eles tinham cuidado, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E aí, irmão, mas a mensagem não teve resultado? Claro que teve. Olha o que o versículo 12 diz. De sorte que creram muitos deles, e também muitas mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. O crivo da palavra é importantíssimo.
Toda palavra, toda profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não existe mais nada novo a ser acrescentado à palavra de Deus. Uma outra forma da gente avaliar ou julgar as profecias, além de nós termos o discernimento de espírito, de compararmos com a palavra, nós podemos ver em Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22, onde a palavra do Senhor diz assim: E se disseres no seu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e a tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Olha que coisa interessante. Se a palavra que o profeta falou, ele falou em nome do Senhor, se essa palavra não se cumprir, não acontecer do jeito que ele falou, esta palavra não foi o Senhor que falou. O próprio profeta, com soberba, com altivez, com vontade própria, ele falou a tal profecia. E o texto ainda diz assim: não tenha temor, não fica com medo, pode julgar a profecia, pode avaliar. A palavra de Deus diz que nós devemos julgar, devemos avaliar a profecia. Ainda em Jeremias 28 e 9, nós também encontramos aí uma admoestação de como identificar uma verdadeira profecia. Capítulo 28 e o verso 9 de Jeremias. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Deus não é homem para mentir. Deus não fala uma palavra que não vai se cumprir. Então, uma outra forma de nós julgarmos as profecias é se ela tem cumprimento. Então, nós já falamos aqui sobre discernimento de espírito, saber quem é que está por trás daquela palavra. Como o Tiago falou muito bem aqui, ninguém fala sem que haja alguém por trás, ou ele próprio, da sua vaidade, da sua presunção, da sua soberba, ou ele próprio está querendo dizer, ou ele está sendo usado por Deus, ou ele está sendo usado pelo adversário da nossa alma. Nós devemos confrontar, Éden, a palavra dita, a palavra profetizada. Nós devemos confrontá-la com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, e devemos avaliar também o cumprimento ou não desta palavra. Inclusive, pegando um gancho aí nos comentários sobre comparar as coisas espirituais com as espirituais, uma forma, a palavra-chave seria comparar, comparativo. Deus nos dá padrões, Deus nos dá o que Ele quer, Deus nos dá o ideal. Então, Ele nos diz a sua palavra, nos revela a sua palavra. E aí alguém vem e traz uma outra palavra, uma mensagem, nós vamos comparar, que é o que os irmãos bereanos fizeram, compararam a palavra. Há uma manifestação espiritual na igreja, no ambiente, aí eu vou comparar a manifestação espiritual com a essência das manifestações do Espírito de Deus. Então, estou comparando, né? Jesus falou sobre, olha, os falsos você vai conhecer pelo fruto. E aí vou avaliar o quê? Qual é o padrão de pessoa e fruto? É a vida e o Evangelho e a pessoa e a vida do Senhor Jesus. Então, eu vou comparar o fruto dessa pessoa, quais são as obras e a essência, e o caráter e a genuinidade dessa pessoa. E o resultado que ela está gerando. O resultado também. que ela está gerando em comparação a Cristo. Né? Parece com Cristo, ama como Cristo, é santo como Cristo, promove o reino como Cristo, dá prioridade em primeiro agradar o Pai do que a si mesmo como Cristo. Então tem padrões para eu olhar e colocar um do lado do outro. Está aparecendo uma pessoa que realmente está qualificada para falar em nome de Cristo. A verdade, o que ele diz, está realmente se encaixa com a palavra de Cristo, a manifestação espiritual está alinhado com as manifestações do Espírito de Deus, e aí são filtros, são peneiras que eu vou colocando, e se alguma delas não encaixar, eu tenho que descartar, rejeitar. Então são métodos, existe então um método comparativo, que é com o entendimento, e o método espiritual, que aí já é algo onde é uma revelação espiritual, uma
percepção, onde há um dom sobrenatural que capacita a pessoa a enxergar e a perceber. Então, em todas essas formas, a gente pode ver que Deus nos capacita e nos prepara para estarmos capacitados a discernir o que vem dele ou não. Nós somos ovelhas, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós somos noiva, nós conhecemos a voz do noivo. E aí, essa vivência com Deus, experiência com Deus, é o que eu posso enxergar em Hebreus capítulo 5, que fala daqueles que também conseguem discernir o bem e o mal. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 14, diz assim: o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, aqui diz perfeito ou diz costume, mas diz aqueles que estão uma vida contínua com Deus, estão maduros em Deus, e esse amadurecimento faz eles estarem preparados para discernir. Então, eles andam com Deus, caminham com Deus, estão experimentando, vivendo a obra de Deus, e aí, quando aparece uma coisa que é diferente, ele tem o sentido exercitador, opa, isso aí não é de Deus, isso aí eu convivo com o reino, as coisas de cima, isso aqui está mais para carnalidade ou mundanismo, não é o mesmo espírito, e aí não encaixa. Essa questão de profecia falsa, profecia verdadeira, ela é muito séria. E nós estamos falando aqui de julgar as profecias. E às vezes alguém, assim, mas por que julgar as profecias? A Bíblia manda julgar, né? A Bíblia manda examinar, a Bíblia manda avaliar as profecias, aquilo que está sendo ouvido, fazer essas comparações que o Éden, que o Tiago acabou de dizer aqui, de relatar, que é muito importante nós julgarmos as profecias, porque como já foi dito aqui, a exaustão. A profecia ela pode vir do próprio homem, às vezes por conhecimento de causa, né? Como o caso do Natan, quando Davi queria construir o templo, ele consultou o profeta, e o profeta falou, não, pode construir porque Deus é contigo, vai firme, é uma coisa boa, construir o templo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E quando o Natan está saindo, Deus fala, volta lá, e fala que não é não. Você falou de você mesmo. Aquela palavra foi de você mesmo. Vai lá e diz a minha palavra. Então, às vezes, a pessoa ela quer ajudar. E ela acaba trazendo uma palavra de ânimo dela mesma. E, às vezes, Deus tem uma outra coisa para dizer. Não, no caso do Natan, não foi nem maldade dele. Não podemos nem dizer que ele era um falso profeta. A palavra não foi a que Deus queria que fosse dita, né? A palavra não era a verdade que Deus queria que fosse dita ao rei naquele momento. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque, às vezes, alguma pessoa fala de si mesmo, pode falar pelo Espírito de Deus e pode não falar. E a Bíblia manda a gente julgar, é recomendação bíblica, mandamento, podemos quase que dizer assim, que é um mandamento, uma ordem de Deus para nós julgarmos a palavra. Por quê? Porque uma profecia que não seja de Deus, Tiago leu aqui, capítulo de número 13 de Deuteronômio, se você for ler aquela passagem, você vai ver que os profetas estavam levando as pessoas a adorarem outros deuses. O que isso quer dizer? Que uma profecia que não é de Deus pode levar o povo a se perder. Inclusive, pastor Paulo, essa capacitação que Deus dá para a sua igreja de poder avaliar, examinar, distinguir, é uma forma de proteger a igreja. O inimigo quer influenciar, o inimigo quer tirar do foco. Então, um dos porquês aqui do tópico 4, por que julgar? Para que estejamos preparados, estejamos protegidos contra a influência do mal, a influência maligna. Não podemos partir para outro extremo de não querer as profecias, porque Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 diz, não desprezeis as profecias, eu não vou desprezar ela, pelo contrário, ela deve existir em nosso meio. Coríntios capítulo 14 fala sobre a busca desses dons, a importância desses dons, a profecia até melhor do que de línguas, porque línguas edifica a si mesmo, a profecia estou edificando o próximo, edificando a igreja. Na sequência o 21 diz, examinar tudo e retende o bem, o que é de Deus você guarda. Existem algumas profecias que são aquelas que são predições que você não consegue julgar à luz da Bíblia, porque ele apenas predice um fato. Então, eu devo simplesmente guardar aquilo, deixar de lado, não tomar decisões baseadas naquilo ainda, porque eu ainda não tenho a certeza, eu apenas guardo no meu coração e prossigo. E aí vai cair naquele crivo que o pastor Paulo já leu, que é se ela se cumprir, é de Deus. Se não, não é de Deus, eu descarto, eu não devo perder o meu ânimo, a minha fé por causa disso, porque eu devo estar antecipadamente alertado que há em nosso meio pessoas que são instrumentos do inimigo ou instrumentos das suas próprias emoções, do seu coração, que Jesus
alertou que haveria em nosso meio. Eu acho importante aqui, pastor, também relatar acerca do crivo doutrinário que Neemias teve. Neemias, como centro, né, o personagem central aqui inicial é o Neemias, quando ele recebe aquela palavra, ele comparou a mensagem que o profeta veio entregar com a palavra de Deus. E ela entra em confronto porque ele conhecia aqui Números, capítulo 18, versículo 22. Números, capítulo 18, versículo 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem a si o pecado e morram. Você percebe aqui que ele comparou, ele falou, opa, peraí, mas você está infringindo um versículo muito sério. Se eu entrar lá, eu não sendo sacerdote, eu estou pecando e a consequência disso para mim é a morte. Eu acho importante também frisar que há a necessidade do discernimento de julgar, e julgar, como nós falamos aqui, de uma forma espiritual, e como o irmão Éden citou muito bem, para a gente não desprezar o que é autêntico, porque o que é o autêntico tem que permanecer. Há um espírito, há um mover do Espírito Santo em nosso meio, e há um mover profético de Deus em nosso meio. Salmo 119, verso 18, ele diz, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso é maravilhoso, porque ele está dizendo, tem coisa que eu leio que eu não vou conseguir entender, mas se o Senhor abrir os meus olhos, quando eu ler, eu vou receber aqueles tesouros. Sabe, então Paulo, ele vai falar muito isso também, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar no versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. No versículo 3 ele diz, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esses são os objetivos da profecia. Neemias comparou, porque Neemias, ele falou assim, peraí, mas é para amedrontar? Tem aqui amedrontar? Não, tem edificar. Tem exortar. Exortar é colocar você numa direção e te consolar diante de uma coisa. Não tem princípio de Deus quando naquela profecia, uma profecia com o intuito de amedrontar, uma profecia com o intuito de ir contra os ditames da palavra de Deus. E aí é muito lindo que Paulo vai dizer assim, no versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles. Paulo estava falando, olha, é bom que a igreja seja rica nos dons espirituais, que tenha o mover de Deus para a edificação da igreja. Aí olha o versículo 25, ele diz, e portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus estava verdadeiramente entre vós. O que ele está dizendo aqui? Quando as pessoas se reunissem, ele está apenas organizando para que o culto não fosse desordenado. Por isso que ele fala, faça-se tudo com ordem e decência. Mas ele diz assim, quando um pecador ele entrar na igreja, o espírito da profecia vai tomar a boca do pregador. E o pregador vai falar os segredos do coração daquele homem. Já viram um relato? Quantas vezes a gente não viu essa história? Nossa, eu fui na igreja e o irmão falou tudo o que eu tinha pensado, tudo o que eu tinha conversado. Como que ele iria fazer isso se não fosse através da atuação do Espírito Santo no meio dele? Paulo também, ele fala aos Efésios, capítulo 6, versículo 19, ele pede a oração dos irmãos da igreja de Éfeso, e ele diz, e por mim, que ele está falando de oração e súplica, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Isso aqui é maravilhoso, porque ele está dizendo assim, Paulo está dizendo assim, existe riquezas, existe pérolas, eu apenas abro a boca, mas eu preciso que ele me dê.
Paulo não despreza nenhum estudo, Paulo era muito sábio, Paulo era muito estudioso, mas ele entendia que tinha mistérios do evangelho que só se conseguia conquistar através da oração, de uma vida com Deus, uma vida no altar, que quanto mais ele tivesse a vida no altar, mais Deus iria dar desses tesouros para ele. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa aula, nessa oportunidade, aula de número 10, e queremos aqui ouvir os nossos irmãos fazendo considerações finais acerca de um assunto tão importante, tão lindo, tão maravilhoso e tão relevante para os nossos dias. E vamos começar com o irmão Éden. Provai se os Espíritos são de Deus, Éden. Queridos, que após essa aula, observando essa sabedoria que Neemias teve em discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, nossos irmãos, nossos alunos também estejam preparados para, em todo o tempo, durante toda a caminhada cristã que eles vivam, eles estejam prontos para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Eles estejam até sempre ouvindo a voz de Deus, conhecendo a voz de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque o que conhece o que é bom, quem conhece o que é autêntico e legítimo, com certeza vai estranhar qualquer coisa que não provém de Deus. Então eles vão estar mais que preparados para refutar, estar protegidos, estar blindados, para estarem firmes na presença de Deus. Que Deus abençoe e que você tenha uma excelente aula em nome de Jesus. Quero aqui estar agradecendo, como considerações finais, quero dizer que esse trimestre, todas as aulas são muito práticas. Isso aqui nós não ficamos nos prendendo a conceitos muito técnicos. A gente quis passar algo para você utilizar no seu dia a dia, na sua vida com Deus, sabe? Para você saber que tudo você poder comparar com a palavra de Deus. A gente entende que os governos, eles crescem muito, eles se aproveitam dos cidadãos quando eles não investem na educação e os cidadãos não sabem os seus direitos, eles não têm conhecimento dos seus direitos. Aí os governos se aproveitam. E a mesma coisa na questão do mundo espiritual e se tratando dos falsos profetas. Eles se aproveitam daqueles que não têm conhecimento, daqueles que não têm a palavra de Deus, sabe, que não medita na lei do Senhor de dia e de noite, como a palavra de Deus nos ensina. Quero aqui aproveitar também para mencionar, o pastor nos autorizou a isso, a mencionar o nosso canal. Nós temos um canal no YouTube chamado Princípios Bíblicos para uma Vida Vitoriosa. Então nós postamos vídeos lá exatamente falando acerca da palavra de Deus. Peço a sua ajuda que vocês entrem lá, assistam os vídeos, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, nós chegamos ao final dessa lição com o título de Provai se os Espíritos são de Deus. E quando nós estudamos essa lição, nós falamos muito de falsos profetas, de falsas mensagens, mas advertimos os irmãos que nós precisamos provar. E por que provar se os Espíritos são de Deus? Provar, em primeiro lugar, para não negar a verdadeira profecia. Provar para não banalizar a verdadeira profecia, como às vezes a gente vê em algumas situações. Vira para o teu irmão e profetiza, isso é banalizar a profecia, banalizar o dom, banalizar a palavra profética. É provar para não desprezar, para não abrir mão, provar se os Espíritos são de Deus para desfrutar da vontade de Deus, da verdade da palavra de Deus e tudo aquilo que ela pode trazer de crescimento, de edificação, de fortalecimento, de consolidação da nossa esperança, para que nós possamos desfrutar. Então fica aqui esta aula e o nosso desejo é que esta aula seja edificante para você, professor, que vai compartilhar no próximo domingo com seus alunos. E como nós sempre dissemos aqui, assista essa aula, compartilhe com seus amigos esta aula, mas não fique só com o nosso conteúdo, que é só um subsídio para te ajudar na formação ou no planejamento da tua aula. Você tem, além deste vídeo, você tem também a sua revista da Escola Dominical, você tem a Bíblia Sagrada que você deve ler, comparar em mais de uma versão, você deve ter também comentários bíblicos, um bom dicionário bíblico, para que você possa preparar uma excelente aula e alcançar os objetivos de enriquecer os seus alunos
e levá-los ao crescimento na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Deus em Cristo, Ele possa te ajudar a preparar uma excelente aula. E nós vamos fazer uma oração de encerramento e quero pedir ao irmão Tiago para fazer esta oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos por esse momento da qual o Senhor nos proporcionou, de estarmos aqui diante da Tua presença, falando da Tua palavra, meu Deus, gotejando a Tua doutrina como o Senhor nos mandou fazer. Pai amado, que essa aula sirva de bênção na vida das pessoas, meu Pai, que estão nos assistindo. Senhor querido, que cada um que esteja nos assistindo possa ter uma nova maneira de ver as coisas, não serem levados por qualquer vento de doutrina, mas preservar o que é autêntico e vem da Tua parte, Senhor. Continua abençoando a cada um, abrindo o nosso entendimento, abrindo o entendimento dos alunos para receberem essa palavra. Continua nos abençoando, abençoando esse programa, Senhor querido, que seja de bênção, fortalece, Senhor, a vida das pessoas através desse canal. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar abençoando a sua vida e da sua família.